Amigos e amigas, eu trouxe hoje um vídeo que eu considero muito importante. É o crescimento do crime organizado e das facções criminosas que cada vez aumenta mais o seu poderio bélico, financeiro e está infiltrado em vários segmentos da sociedade. Eu trouxe um depoimento dado com muito fundamento de um procurador da Justiça, é o Edilson Bonfim, no programa da Band News, Canal Livre. Falou com muito fundamento o que está acontecendo, a frouxidão das leis, e as autoridades estão cada vez mais inertes ao combate a esses crimes. Primeiramente, também eu tenho a dizer a vocês que o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, ele tem uma dupla cidadania, brasileiro e português. Mas agora, Portugal, que tinha o visto livre para os Estados Unidos, Donald Trump cortou isso. Então, esse visto usado como cidadão português, ele não poderá mais ir aos Estados Unidos. Mas também ele retirou, segundo o noticiário agora, ele retirou do ex-presidente Jair Bolsonaro a denúncia que havia que ele ajudava o Eduardo Bolsonaro, seu filho, nos Estados Unidos, e ele então considerou que é lícita esta ajuda do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, retirada essa denúncia pela PGR. Então, tem que, imediatamente, qualquer sanção que ele esteja sofrendo sobre isso, tem que ser anulada e terminada. Já o presidente Lula arrepiou daquele encontro que ele disse que Trump não gostaria de ter. Trump disse que anunciou que gostaria de, a semana que vem, que ele fosse lá na Casa Branca, mas ele disse que a agenda não permite, só por telefone. Mas também nós temos também outra informação a vocês, que o Papa Leão XIV, o atual Papa, diz que família é pai, mãe e filhos. Isto é o que eu penso também, né? E que casamento é só entre um homem e uma mulher. Mas isto aí fica para que vocês comentem posterior ao nosso vídeo. E agora, um duro golpe para o crime organizado, porque um projeto de considerar estas facções, PCC e Comando Vermelho, como grupo terrorista, está como relator deputado Nicolas Ferreira. Mas vamos ao comentário do Procurador da Justiça. Tem uma só emenda aprovada para o combate das organizações criminosas que coloca em risco a existência da própria República. Isso é sério ou não é sério? Mas para colocar isso na Constituição Federal, falta lei para combater toda essa criminalidade que nós estamos tratando aqui? E emendo a pergunta, tem uma tese hoje sendo discutida de enquadramento de terrorismo para isso que é praticado. O senhor concorda? Absolutamente. A Colômbia o faz assim. Os Estados Unidos, os países que perceberam a seriedade do drama, o fazem assim. E a minha preocupação, caríssimo Mito, caríssimos participantes da banca, é muito séria. Porque enquanto nós reclamamos uma política contensora das organizações criminosas, da criminalidade avassaladora que toma conta deste país, o Plano Nacional de Política Criminal do governo, portanto, oficial para 2024 a 2027, eu anotei aqui, critica a política repressiva e encarceradora, com endurecimento da legislação penal, criminalização de grupos sociais e maior utilização da prisão. O que pretende o governo? Desprisonização. Eu gostaria de saber quem foi o gênio da garrafa térmica e baseado em que conhecimento, que faz 4 décadas aproximada que eu estudo isso, que é capaz, neste momento grave de incêndio social da criminalidade, propor como política nacional para 4 anos, e agora tem uma PEC apresentada pelo governo para ele centralizar a política nacional, tirando a autonomia dos estados,
Quem teve esta ideia de propor descentralizar ao mesmo tempo que faz um discurso libertador de criminosos, que prisão não resolve? É como se os departamentos penitenciários, como se o Ministério da Justiça não acreditasse ele próprio no que faz. É como o professor de direito penal que dá aula de direito penal criticando o direito penal. Você não pode comandar a organização dos presídios, a punição no Brasil, a segurança, dizendo que ela não serve, que tem que soltar. Já bastam aqueles que jogam toda a culpa na economia. O problema da maldade humana ele é muito mais complexo do que setorizar na economia, na medicina. E o que cabe ao Ministério da Justiça é construir presídios necessários para atender a demanda nacional. O PCC cresceu, e com esta força que cresceu aqui, porque ele é um ônibus na contramão descendo uma ladeira e o Estado é uma bicicleta, um triciclo lá embaixo. O Estado com dinheiro, com poder, ele se aquietou, ficou com um discurso de mãe caridosa para filho teimoso. Na verdade, o Estado, hoje o governo, né, ele é parceiro do PCC. Eles são amigos do PCC. Você não vê criminosos sendo presos no Brasil mais, mas você vê políticos presos por palavras. E os bandidos cresceram, se agigantaram. Ele vai se criar nos Estados Unidos? Ele vai se criar no Japão, o PCC? Não, não vai. No Japão, preso, reeducando é preso. Ele já chega pedindo clemência, respeito, baixa a cabeça, obedece a ordem. Aqui não. Aqui todo mundo passa a mão na cabeça do preso. É no discurso e é no gesto. O discurso político se apropriaram desta agenda e começaram a jogar uns contra os outros. Agora está todo mundo se apercebendo que o assaltante, o bandido, o traficante, ele pega de uma franja política a outra, os filhos de todos. Que os líderes políticos vão se aperceber no futuro é que as suas filhas e os seus filhos, os donos deste país, vão sofrer a violência que sofrem hoje os pobres. Porque hoje quem está mais exposto à violência são os pobres, sequestrados pelas organizações criminosas. O Brasil é o país que tem o maior número de veículos blindados no mundo, mas tem graça uma coisa dessa, pagar uma fortuna para blindar o carro? Aqui é uma necessidade de quem tem dinheiro. E o pobre, blinda o quê? Se ele conseguir blindar o estômago teu para comer e é trabalhador, tá bom. Como é que nós vamos voltar o nosso olhar de piedade a esta delinquência que está aí? Não há outra expressão mais correta para dizer o que acontece. Estão com dedinhos, com bom mocismo, com cosmética, com maquiagem para uma coisa tão séria. Já viram a ação de bandido? Tá aí, vocês mostraram. Essa ação de execução do delegado. Querem mais? Volte e perceba a escalada da criminalidade violenta, do terror, com a execução do delator num símbolo de São Paulo. Aeroporto de Guarulhos. Aquilo é um símbolo, à luz do dia. Eles fizeram o que bem quiseram. São policiais? Não, são bandidos. Quem fez são bandidos. O bandido, ele está aqui... E temos também agora esse projeto. E Nicolas Ferreira como relator, para o pavor da esquerda, do PT, do presidente Lula, que dizem que seria, em outra oportunidade, uma interferência do governo americano em considerar que ele já havia aventado essa possibilidade dos grupos aqui, das facções PCC e Comando Vermelho serem considerados grupos terroristas, para que eles auxiliassem no combate a esses grupos. Mas agora temos esse projeto e o relator já estão com as orelhas de pé. E vejam aí, não é um factoide, é realidade. E como sempre, a trazer essas informações, eu sempre conto com a possibilidade de vocês tecerem o seu comentário. Claro que assistindo ao nosso vídeo na íntegra. Mas esse comentário é sempre bem-vindo no canal de Pepe Severo no YouTube, onde eu peço também que, se acharem por bem, se inscrevam no canal. Temos edições diárias e os mais variados assuntos.